Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar sem fechar a Bíblia. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, estamos alegres com a presença do Teu Espírito Santo, estamos felizes porque aprove ao Senhor nos colocar em Tua casa essa noite para recebermos a Tua palavra. Então nós apresentamos ao Senhor o nosso eu, o nosso orgulho e pedimos ao Senhor, a Deus, que o nosso eu seja destronado essa noite mediante a apresentação da Tua palavra. Que diante da exposição do Teu Evangelho, o nosso coração seja liberto de nós mesmos. Que as escamas dos olhos caiam por terra e que o Teu Espírito assim nos convença do pecado, chamando ao arrependimento. Pai, coloco também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que o Teu Espírito Santo possa, de maneira insondável e sobrenatural, convencer todos aqueles a quem o Teu Evangelho alcançar. Nós precisamos estar unidos a Ti. E esse caminho é de arrependimento, humilhação e submissão. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Na nossa agenda de oração, um assunto que é recorrente, um alvo que é recorrente da nossa agenda de oração é a comunhão. E uma das coisas, um dos maiores inimigos da comunhão é o sentimento ou o desejo de vingança. E a Bíblia sabe que esse é um sentimento, né? A palavra de Deus reconhece esse como um sentimento legítimo humano. Então ela trata desse sentimento. Jesus, no Sermão do Monte, né, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, inicia-se no capítulo 5, o que é conhecido como Sermão do Monte, onde Jesus dá várias explicações para as pessoas sobre o que é felicidade de verdade, o que é felicidade verdadeira, e felicidade verdadeira é estarmos aos pés dele. Ele também nos ensina como é que deve ser o nosso comportamento nesse mundo, que nós precisamos ser como sal, como luz. Ele dá palavras acerca de como é que deve ser o nosso comportamento com o ódio. Ele fala sobre o adultério, ele fala sobre diversas coisas. E são todos esses assuntos muito graves e muito importantes. E dentro desses assuntos tão graves e importantes, ele, no capítulo 5, no versículo 38 até o 42, nesses versículos ele fala, então, sobre o sentimento de vingança. E esse sentimento de vingança começa com Jesus fazendo uma citação, no versículo 38, olha aí comigo. O versículo 38 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Provavelmente, no pensamento de Jesus, tinham 3 outras passagens bíblicas que ele estava citando com essa aqui. Um pouco mais para frente, nós temos o desenvolvimento da lei de Talião, que basicamente repousa nos mesmos argumentos. Então, a primeira coisa que Jesus estava querendo dizer com isso era uma citação da própria lei, porque alguns versículos anteriores, Jesus diz que não veio para anular a lei. Mas agora, no versículo 38, ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E essa citação de Jesus é uma citação de Êxodo, capítulo 21, do verso 23 ao 25, que diz: Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. A outra passagem é de Levítico, capítulo 24, versículo 19 e 20, que diz assim: Se alguém ferir a seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. E aí, se a gente imaginar um mundo nessa lei, tem um ditado que diz, né, olho por olho, dente por dente, o mundo acaba cego e banguela. Porque se a gente imaginar que isso é um comportamento recorrente, pensa bem, se todas as vezes que alguém fere alguém, aquela pessoa retribui na mesma moeda, então a gente não ia ter cadeia. Porque se alguém matou, aquela pessoa que matou vai pagar com a vida. Se alguém que roubou, também vai pagar com a vida.
Então, quando a gente pensa em um Deus que elaborou uma lei para o seu povo, dizendo que seria olho por olho e dente por dente, eu já cheguei a ouvir muitos pensamentos acerca disso. Alguns diziam assim, nossa, mas Deus era muito rígido no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele é diferente. No Novo Testamento é literalmente o período da graça, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito severo, um Deus muito duro. Para alguns que têm a mente mais cauterizada, eu já ouvi dizer que Deus era mau no Antigo Testamento, porque ele tinha uma forma de lidar com o homem muito séria, muito dois pesos, duas medidas. E a verdade é que isso não é assim que funciona. Porque se você parar para imaginar, Deus está dizendo que no meio do povo dele seria olho por olho e dente por dente. Você já viu quem é que está em posição, quem tem a posição maior de causar dor no outro? O escravo ou o dono do escravo? O dono do escravo tem muito mais potencial para ferir, não tem? Deus sabia que nesse período da história era impossível conter a escravidão. E Deus sabia que nesse período da história, assim como hoje em dia, a maior parte da população era pobre. E o pobre sofria muito na mão daqueles que viam o dinheiro como direito de oprimir alguém. Se você se imaginar nesse período, onde todos nós aqui estaríamos debaixo da mão de um senhor de servos, ou de homens da lei que tinham autoridade para nos oprimir, para nos constranger, para nos ferir, para abusar de nós violentamente, e aí esse Deus olhando pelo nosso lado diz, a partir de hoje, dentro do meu povo, será olho por olho e dente por dente. Então, você que tem muito dinheiro e acha que o seu dinheiro encobre o seu erro, maltratando o seu escravo, preciso te dizer que, a partir de hoje, uma pele que você arrancar dele vai ser retirada de você também. O que, ao primeiro olhar, parece ser um Deus muito duro, que está desejoso de punir aquele que comete o mal, esconde por trás disso um Deus extremamente amoroso que diz, essa lei não é no intento de punir, mas é de afastar a crueldade do meio de vocês. Quando Deus estabelece essa lei de que as pessoas sofreriam exatamente aquilo que fazem, Deus não faz pela maldade ou pelo prazer na dor de alguém. Deus faz para afastar do meio do coração do povo um sentimento de liberdade em fazer mal. É meu escravo, é minha propriedade, eu posso tratá-lo como eu quiser. É alguém que tem menos estrutura do que eu, que tem menos conhecimento do que eu, então eu posso tratá-lo do jeito que eu quiser. O desejo de Deus nunca foi esse. O desejo de Deus nunca foi que os mais ricos ou aqueles que têm mais conhecimento se aproveitassem dos mais pobres ou dos mais frágeis. A prova disso é que Jesus disse que nós deveríamos ir a Ele, fracos, oprimidos, para que diante dEle nós tivéssemos alívio. Então, quando Deus estabelece essa lei, talvez você já tenha lido isso e não tenha entendido, nossa, Deus era muito severo, Deus era muito dois pesos e duas medidas. Não nego, Deus é dois pesos e duas medidas, porque, afinal de contas, seja o seu falar se ensina ou não, o que passa disso é procedência maligna. Porém, por trás dessas recomendações havia um Deus muito amoroso e Deus muito misericordioso. Observa, por exemplo, e esse é o terceiro texto que provavelmente passava pelo coração de Jesus quando ele usa essa frase, porque se você olhar na sua Bíblia, essa frase está entre aspas, porque ela é citação de uma outra passagem. Deuteronômio capítulo 19, do versículo 16 ao 21, tem uma ilustração muito boa para nós. Diz assim, se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa dentre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ele reforça. Quando a gente lê isso aqui em Deuteronômio, de novo, se você ainda tem a impressão de que o Deus que estava dizendo isso aqui era um Deus ruim, um Deus malvado, um Deus duro, um Deus mau, observa o que ele fala nos versículos anteriores. Ele diz assim, se porventura houver alguém no meio de vocês que deseja levantar um falso testemunho contra outro, que os dois sejam apresentados no tribunal. Ou seja, Joãozinho vem aqui e acusa Pedrinho de roubo. A pena era a morte. Ele ia ser apedrejado. Então ele vem aqui e acusa Pedrinho. Mas por que ele faz isso? Porque ele deseja o mal de Pedrinho. Ele quer machucar Pedrinho, ele quer acabar com a vida de Pedrinho. O que Deus disse? Que os dois sejam apresentados no tribunal diante de Deus e diante dos juízes e do sacerdote. E eles vão investigar, com o auxílio do Senhor, óbvio. Constatando que Pedrinho era inocente, quem vai ser apedrejado não é Pedrinho, mas sim aquele que o acusou injustamente. Conseguiu compreender?
a justiça de Deus é clara e transparente. Você não queria fazer esse mal para Pedrinho? Pois é, agora a justiça veio às claras, porque todas as coisas vieram à luz, e quem sofre o dano dessa punição é você que teve esse intento. Agora eu preciso te explicar que quando Deus fazia isso, novamente, não é porque Deus tinha o prazer de punir, mas é porque existe um traço do caráter de Deus que às vezes fica escondido atrás de um evangelho de amor, que é um Deus que está irado contra o pecado, e Deus disse, não recuem, mas exijam vida por vida, olho por olho e dente por dente, para que todos os povos conheçam o meu povo como uma nação justa, que serve a um Deus que é justo. Então, o que está por trás disso não é a crueldade. O que está por trás disso não é um Deus que tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o que está por trás disso é um Deus que está separando o seu povo do meio de um mundo que é completamente atribulado, misturado e sujo. Deus está colocando diante dele pessoas que têm um caráter ilibado. E aí, a gente tem que lembrar, eu dei esse exemplo para você, né, de uma ameaçando o outro de roubo. Mas você tem que lembrar que o mundo antigo, o período antigo, era extremamente mais violento do que é hoje em dia. Olha só, por exemplo, o que Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24 diz. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Eu matei um homem porque me feriu. Qual dano é maior? Um machucado ou a morte? A morte. O Lameque está dizendo assim, eu não tive um pingo de piedade por quem me causou um dano. Me causou um esfolado na pele e eu o matei. Uma criança que esbarrou em mim, eu também a matei. Por quê? Ele conclui no versículo 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. A violência depois do homicídio de Caim contra Abel, quando entra no mundo, entra numa proporção gigantesca, dominando os corações em mim e em você, me dando e te dando uma sensação de noção de justiça, que é humana. Esse sentimento que você tem de quando vê um quadro de impunidade, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, o desejo, quiçá, de tirar a vida de alguém porque cometeu um assalto ou porque cometeu algum crime. Esse sentimento é humano. E esse sentimento humano dentro do nosso coração vem desde o homicídio de Caim contra o seu irmão Abel. A descendência dele, Lameque, disse assim, se Caim foi vingado 7 vezes, eu o serei muito mais, porque a violência que havia no coração de Caim, no meu, será multiplicada muitas vezes mais. Porque Deus é o freio moral da humanidade. Se Lameque não tinha Deus no seu coração, não havia freio moral para suas atitudes. Conseguiu compreender? Então, dentro de um mundo que era tão violento, que era tão sanguinário, Deus disse, eu não quero isso no meio do meu povo. E a forma que eu tenho de barrar que isso aconteça no meu povo é dando a vocês uma ordem, que aqui dentro vai ser olho por olho e dente por dente. Então, Deus tem um caráter severo, de rigidez, sim, porque o seu atributo de justiça é perfeito demais para mim e para a sua compreensão. Então, a primeira coisa que passava no coração de Jesus eram essas 3 observações. Quando Deus estabeleceu isso, não é porque Ele queria punir ninguém, mas é porque Ele queria que o povo dele fosse reconhecido por um caráter ilibado, perfeito e santo. E a segunda coisa é o que depois nós conhecemos como lei de Talião. E a lei de Talião era basicamente esse mesmo modelo. O nosso modelo de justiça é definido por uma balança com 2 pratos em posição de igualdade, ou seja, não tem um lado pendido mais do que o outro, correto? Na lei de Talião, o sinal de justiça era uma balança também, mas nos pratos tinha de um lado um olho e do outro lado um olho também, porque a justiça seria olho por olho, não 2 pesos e 2 medidas, mas sim olho por olho. Você fez, o recebe da mesma forma. Tendo entendido essas partes, tendo entendido isso, que era a primeira coisa que Jesus estava dizendo, ele abre o discurso dizendo assim, vocês ouviram o que está escrito, e está entre aspas na nossa Bíblia. Vocês ouviram, porque lá no passado era olho por olho e dente por dente. Se você se sentiu ferido, a pessoa que te feriu deveria ser ferida da mesma forma. Só que isso remonta a um período específico. Aqui Jesus vai falar de um outro contexto, usando essa mesma introdução. Olha só o que o versículo 39 diz. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu só consigo imaginar um cenário onde esse versículo deve ser interpretado de maneira literal. Abro uma aspas aqui. Respeito totalmente se você disser para mim que esse versículo aqui está dizendo que nós temos que dar a face de maneira literal. Se alguém me der um tapa aqui, eu tenho que imediatamente virar o rosto para tomar do outro lado também. Respeito você.
embora eu não acredito que seja isso que Jesus está dizendo pela informação que ele deu antes. E eu só consigo imaginar um contexto onde tomar um tapa numa face e virar a outra face deve ser literal. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Quando ele diz assim, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face, ofereça-lhe também a outra. O único ambiente em que isso pode acontecer é no contexto de perseguição religiosa. Nós temos todo domingo assistido vídeos do Portas Abertas. E o único contexto em que você deve, de fato, tomar um tapa de um lado da sua cara, virar o outro, virar o corpo inteiro e ser moído, se necessário for, é para não renunciar ao nome do Senhor. É o único contexto. Por que eu te digo isso? Porque quando prendiam Paulo para açoitá-lo, ele dizia assim, você não pode fazer isso comigo porque eu sou cidadão romano. Ele apelava para a lei. Agora, quando ele estava num lugar onde a lei não o protegia, ele precisava ser esbofeteado por causa do evangelho, de bom grado apanhou, foi esbofeteado, foi humilhado, foi massacrado, lançado na prisão, esquecido, pedia a Timóteo que levasse livros de uma capa que o amparassem. Por causa do evangelho, iremos até a morte, se necessário for. Não renuncie, não retroceda. Se não há fé no seu coração para isso, mire-se diante da potente mão de Deus e reconheça-se como um crente falho, miserável e fraco, que ainda não entendeu que o poder do evangelho é para triunfarmos sobre o pecado, para a salvação das nossas almas do outro lado. Esse é o único ambiente em que tomar um tapa na cara e dar a outra face deve ser literal. Uma vez que Jesus começa o versículo 38 dando um exemplo literal do Antigo Testamento. E ele diz assim, versículo 39, mas eu lhes digo. Jesus está abolindo a lei? Não, ele acabou de dizer que não veio para abolir a lei. Então o que Jesus vai fazer daqui para baixo é dar uma série de instruções, de princípios morais que devem reger o meu e o seu coração enquanto igreja. Por isso que nossa agenda de oração traz o tema de comunhão, e nós precisamos aprender isso aqui, para que nós tenhamos a mínima condição de nos mantermos em comunhão, como nação santa, como povo comprado e adquirido. Ele diz assim, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Se eu for buscar na minha memória, desde o período em que eu fiz parte dessa igreja, eu posso lembrar inúmeros eventos e acontecimentos que, de maneira silenciosa, através de um desprezo no olhar, através de uma palavra dura, de um virar de costas, de uma reunião que foi feita e fofocas aconteceram, eu posso listar diversos eventos para os irmãos que poderiam ter servido para mim literalmente como um tapa na cara, e serviram, porque levaram as lágrimas muitas vezes. Assim como eu não tenho a menor dúvida de que aconteceram com você também. E o fato de você estar aqui hoje, em 2023, sentado nesse banco, depois de tantos tapas, de maneira silenciosa, terem sido dados na sua cara, demonstra um caráter que foi lavado e remido pelo Senhor, e a sua outra face está aqui. Porque eu preciso entender o que Paulo disse, e é muito difícil para nós lidamos dentro da igreja com pessoas que são débeis na fé, que são extremamente infantis, falhas, miseráveis na fé. E quando você olhar para alguém e disser assim, e pensar assim, meu Deus, eu tenho que olhar para fulano com misericórdia, porque ele é falho, ele é fraco, ele é débil na fé, tenha certeza absoluta que alguém já olhou para você e teve o mesmo exato pensamento. Porque isso é ser igreja. É o entender que não é mais olho por olho, de eu arrebentar você com um tapa porque você me feriu com uma palavra. De eu arrebentar com a sua comunhão, com a sua espiritualidade, de eu te expor, de eu te denunciar, porque você me deu um tapa de maneira silenciosa e aquilo me feriu. Jesus está dizendo, olha, no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, eu não vim abolir essa lei, mas eu venho trazer para vocês um traço de caráter que deve ser do meu povo, e se esse traço não estiver no meu povo, eu não o reconheço. Porque naquele grande dia, muitos dirão assim, Senhor, mas eu te conheço, Senhor. Eu expulsei demônios em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, era o Senhor que eram as minhas orações, tudo bem, você me conhece, mas eu não te conheço, porque em você não há a minha essência, que era de tomar de um lado, no domingo, e na terça-feira estar aqui de novo, para tomar do outro lado, se necessário for, porque nós estamos no meio de um conjunto de pessoas imperfeitas. No versículo 40, Jesus diz assim, se alguém quiser processá-lo, e eu estou usando a versão NVI, talvez na sua esteja um pouco diferente, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Deixa eu explicar algumas coisas primeiro. Aqui,
o versículo 40 está dizendo assim: se alguém quiser te processar, ou seja, se alguém quiser te levar a júri. O que o Antigo Testamento dizia? Quando alguém quiser levar o outro a júri, os dois precisavam se apresentar. Se houvesse injustiça por parte daquele que estava apresentando alguém, ele sofreria o dano. Amém, irmãos? Se eu estou levando o Joãozinho a júri, dizendo que ele me roubou, sabendo que a pena para ele era de morte, se for constatado que eu fui injusto, quem morria era eu. Mas Jesus está dizendo assim: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Qual que é o mais curioso desse versículo? Túnica, as pessoas tinham várias. Porque túnica nesse período aqui, túnica era um tecido fino, assim, um paninho bem simples, sabe? Não tem outra palavra, nem um paninho bem sem vergonha mesmo. A túnica era isso, mas capa não. Capa as pessoas tinham uma só. Paulo disse assim: traga os meus livros, Timóteo, e traga a minha capa, porque capa só se tinha uma. E aí Jesus está dizendo assim: olha, o povo que eu quero é um que, se alguém o levar em tribunal, para tirar dele a túnica, que deixem também que leve a capa. O que Jesus está dizendo não é que a igreja precisa ser omissa diante da injustiça. Não. Você tem a justiça para recorrer aos seus direitos, para buscar aquilo que é seu, para recorrer às suas causas, mas é do comportamento de igreja, dentro de igreja, de espaço de igreja, entre crentes, entre irmãos. Se alguém, porventura, causar alguma coisa com você por uma banalidade, porque túnica era coisa banal, era um negócio que todo mundo tinha um monte. É a mesma coisa de uma pessoa brigar com a outra por causa de um pedaço de uma meia velha. Jesus está dizendo: quando vocês entrarem numa discussão por uma coisa banal como uma túnica, para que haja harmonia no meu corpo, permita que te levem a túnica, que é muito mais importante. O que Jesus está dizendo é: o caráter da minha igreja é um caráter de pessoas desprendidos das coisas que têm valor nesse mundo, porque já entenderam que não foram chamadas para esse mundo, mas chamadas para um lugar onde não levarão nada das coisas que aqui possuem. Então Jesus está dizendo: se alguém criar caso com vocês por causa de uma túnica, seja lá qual for, e o que for túnica para você, deixa levar sua capa também. Faça questão disso não. Porque se você fizer questão da sua túnica, você pode até ter a sua túnica, mas, em outras palavras, comerá pão de dores. Por que comerá pão de dores? Porque tem algumas coisas que não valem a pena nós entrarmos em questões. Paulo vai dizer que são questões inúteis. Falácias tolas, perdas de tempo, afastamento de igreja. Aí caímos nas outras cartas de Paulo que falam de dissensões, de facções dentro da igreja. Se nós, enquanto igreja, não entendermos isso, e por que Jesus está falando? Porque ele sabe que o nosso desejo natural é egoísta, é de saber que se esse item aqui é meu, eu não quero ver ele na mão de ninguém, porque ele é meu. E aí Jesus fala assim: se entrarem em questão com você por causa da sua túnica, deixe que leve também a sua capa, porque você já entendeu que o seu coração não pode ser preso às coisas que aqui estão. Se nós, enquanto igreja, abraçarmos esse ensinamento, nós teremos uma comunhão muito mais profunda uns com os outros. Não estou dizendo que eu quero ninguém beijando, lambendo ninguém, não. Não. Mas é o tratamento mútuo do respeito, de saber que você é diferente de mim, mas o sangue do Cordeiro está sobre você como está sobre mim. E você é um débil na fé para mim hoje, como eu serei para você amanhã. E eu preciso entender e amadurecer esse sentimento dentro do meu coração. Versículo 41, Jesus diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O que acontece? Nesse período da história, eu já expliquei em outros momentos que a gente vivia nesse período o que foi conhecido na história como Pax Romana. Amém? É um período que vai 20 anos antes de Jesus e vai até 180 anos depois de Jesus. Só que nesse período Roma era muito forte, então o serviço militar era obrigatório. Como assim? Nós estamos aqui na rua conversando, trabalhamos o dia inteiro, estamos ali batendo um papo antes de ir cada um para suas casas descansar, e passa alguém da guarda romana, e a guarda romana precisa de componentes naquele dia. Nós éramos recrutados à força para fazer uma missão ou para servir na guarda a qualquer momento, sem sobreaviso. Éramos levados dessa forma. Entendeu esse aviso? Para você poder olhar, tem um registro disso na Bíblia, que é o nosso irmão Simão, que é o irmão Simão de Cirene, que em Marcos capítulo 15, versículo 21, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, ou seja, estava cansado de um dia de trabalho. E os soldados fizeram o quê? Eles o forçaram a carregar a cruz. Por quê? O trabalho era forçado.
Então, quando Jesus fala assim, olha, se alguém te forçar a andar 1 milha, ande com ele 2. Ser forçado a alguma coisa nunca é algo agradável. Mas o que Jesus está dizendo é, se alguém criou em você uma situação desagradável e desconfortável, ande 2, se necessário for, para desfazer o sentimento de desavença. Que haja no seu coração a simplicidade de entender que se eu não me esforçar, e se não houver dano para mim, se não houver preço para mim. Uma vez chegaram para Davi e falaram assim, Davi, sei que você precisa apresentar um sacrifício para o Senhor, tem madeira aqui, tem pedras ali, pode usar tudo que você quiser, está tudo liberado, é tudo seu. Ele, negativo, tudo o que eu usar eu vou pagar, porque longe de mim, oferecer um sacrifício ao Senhor, meu Deus, que não me tenha preço algum. É a mesma coisa de você estabelecer um jejum para você de 22 horas, né, à noite, 10 da noite, a 8 horas da manhã, e você está dormindo nesse período. Que espécie de jejum é esse? Que oferta é essa? Que intercessão é essa? E aí Jesus está dizendo assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, ande com ele 2. Lucas capítulo 17, versículo 9 e 10. É uma parábola de Jesus falando acerca do perdão. Ele diz assim, será que ele, o senhor do servo, agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus, na parábola do perdão, ele diz assim, será que o senhor do escravo vai dar parabéns, vai bater palmas para ele, vai fazer uma festa, porque ele fez o mínimo que era para ele ter feito? A resposta óbvia é não. E Jesus fala, assim vocês também, depois de terem feito tudo o que deve ser feito, considerem-se servos inúteis. Porque a expectativa para o crente não é que se faça aquilo que se espera ser feito, mas que se ande a 2ª milha. Fazer o que precisa ser feito é a 1ª milha. Jesus diz, se alguém te colocar em uma situação que seja desconfortável, 1 milha romana é mais ou menos 1,5 km, 1.600 metros. Se alguém te obrigar a andar 1.600 metros quando você já estiver cansado, ou seja, se alguém te colocar numa situação desagradável, desconfortável, estressante, agoniante, que te deixa cansado e sem paz, se necessário for para acabar com essa situação, que no seu coração haja disposição para andar mais 1 milha, quando você já não estiver mais com fôlego, já não tiver mais forças, ande a 2ª milha para cessar esse sentimento dentro da igreja. O sentimento de vingança, ele não faz parte do corpo de Cristo. Esse sentimento de querer justificar o que eu faço, dando ao outro, ou criando no outro uma sensação, para que ele sinta exatamente o que eu senti, ou amaldiçoando o outro. Ah, você fez isso comigo, você vai ver. Tocou no ungido do Senhor, você vai ver o que Deus faz com você. Não. Do Senhor é a justiça. Todas as vezes em que você lavar o seu coração no sangue do Cordeiro e dizer, Senhor, tomei um tapão na cara que eu perdi até o rumo, Senhor. Mas quinta-feira eu estou lá de novo. E se necessário for, eu tomo do outro lado. E domingo eu vou estar lá de novo, Senhor, porque eu já entendi que as coisas que acontecem aqui, permanecem aqui, mas eu não. O Senhor não me chamou para ficar aqui, não. Aqui ainda não é minha casa, aqui ainda não é minha morada, aqui ainda não é o meu lugar. E Jesus encerra esse discurso dizendo assim, dê a quem pede, não volte as costas àquele que lhe pedir algo emprestado. E Jesus não está falando de virar as costas e nem de negar algo emprestado. Jesus está dizendo o seguinte, muitas pessoas te esbofetearam durante a sua caminhada cristã, sinto muito te dizer, você vai apanhar muito ainda até Jesus voltar, mas entenda que em nenhum dos momentos o seu coração pode ser transformado em um coração malvado e maldoso, que se nega a ser esbofeteado novamente para que o corpo de Cristo cresça, que se nega a estar em comunhão mais uma vez, entendendo que estamos em meio a pessoas imperfeitas, falhas, miseráveis, desprezíveis, igualzinho eu e você, porque não havia em nós merecimento algum, pois todos foram destituídos da glória de Deus, mas aprove a Deus que sob as suas pisaduras nós fôssemos sarados. E a cada gota de sangue não era apenas sangue, mas eram os nossos pecados que eram levados, derramados e esquecidos, porque o Senhor nos comprou a preço de sangue, e esse preço você não paga jamais. Então, que nada do que vier a acontecer mude o nosso coração, de forma que a gente vire as costas, vire o rosto, que a gente mate alguém com os olhos, que a gente mate alguém com as palavras. Porque se nós fizermos assim, nós nos enquadramos naquilo que o Apocalipse classifica como homicidas. E você já deve saber que o dos homicidas não é o reino dos céus. Amém, irmãos?
Então, que o nosso coração seja lavado continuamente. Tá? Eu tenho certeza que você, assim como eu, já tomou muito tapa na cara, de maneira silenciosa, mas que você perdeu até o rumo de casa. Ou às vezes ficou até sem vontade de ir para casa. E eu preciso te dizer que muitas vezes, outras vezes eles vão acontecer. E o Senhor viu todos eles e sabe que todos eles eram extremamente necessários para moldar o seu caráter. Então, que as águas purificadoras da palavra nessa noite lavem o seu coração mais uma vez. Façam nova todas as coisas e anime o seu coração. Que a caminhada pode ser longa, mas o caminho continua sendo estreito. E o Senhor disse que Ele é o nosso pastor, e Ele é aquele que nos conforta, que nos consola, que nos edifica e que nos conduz a pastos verdejantes. Coloca de pé para nós orarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pela palavra. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado pelo Teu Evangelho, muito obrigado pelas Tuas Escrituras. Nós agradecemos ao Senhor pelo poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quero apresentar os nossos corações diante do Senhor, e é bem verdade que o Senhor sabe, né, Jesus, quantos tapas na cara nós já levamos de maneira silenciosa. Mas é verdade também que nenhum deles se compara ao sacrifício da cruz, e o Senhor estava ao nosso lado em todas as nossas frustrações, em todas as nossas decepções, em todas as angústias que nos afligiam, quando as tristezas nos roubavam o sono, assim como Davi disse, os meus ossos rangem de noite e o meu travesseiro se enche de lágrimas. O Senhor não desamparou o teu filho, assim também o Senhor não nos desampara. Conforta o nosso coração, faça-nos fortes e faça-nos compreender que estamos no meio de um grupo de pessoas imperfeitas, mas que foram todos comprados pelo Senhor. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor.